Olá, bom dia, meninas. Que bom ter vocês aqui com a gente, comigo, né? Meu marido fica só no suporte aqui atrás do lado. Que bom ter vocês. Infelizmente, a gente teve que mudar a data do nosso encontro. Então, eu estava muito mal. Eu ainda estou ainda com um pouco de dor, de incômodo na garganta, mas não é nada assim que me atrapalha falar com vocês aqui hoje, tá? Antes de nós darmos início, quero deixar, né, a informação de que esse encontro ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente na plataforma do Clube de Inglês em Família e para os membros do grupo no WhatsApp, tá? Então, vai ficar ali na plataforma e o link temporariamente no grupo do WhatsApp para quem quiser assistir e reassistir. Eu recomendo que quem tiver a possibilidade de um papel e uma caneta ao lado, tá? Tudo que eu vou falar está no slide. Aliás, tudo que está no slide eu vou falar, mas nem tudo que eu vou falar está no slide. Então é importante que vocês, né, se tiver alguma informação que vocês queiram reter, anotar aí, que mantenha uma caneta, um papel e uma caneta ao lado de vocês, tá bom? Outra informação que eu gostaria de passar para vocês antes de nós iniciarmos esse momento é que se vocês precisarem em algum momento tirar dúvidas, tá? Ou querem perguntar alguma coisa que eu não falei, tem um recurso, tem gente entrando ainda, tá? Então, quem quiser perguntar ou fazer perguntas ou algo assim nesse sentido, tem um recurso aí na tela de vocês, que é o de levantar a mão. Então, vocês apertem aí, que daí eu dou uma seguradinha para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? A princípio, os áudios vão ficar todos desligados, mas como eu disse, se tiverem alguma dúvida, aperta aí que eu já ergo aí para vocês poderem tirar a dúvida de vocês, tá bom? Outra coisa importante que eu vou dizer para vocês. A criação bilíngue ela é uma atmosfera, tá? Aí, parafraseando o que diz a Charlotte Mason, educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. A criação bilíngue é isso, ela é uma atmosfera, uma disciplina, uma vida. Quem está disposto a fazer criação bilíngue vai ver que, apesar de um certo receio para iniciar, depois que as coisas tomam o rumo aí na casa de vocês, vocês nunca mais param. Por isso que eu coloquei ali no slide da apresentação, começando hoje para nunca mais parar. Quem começa a criação bilíngue com seriedade, com disposição para aprender, que isso é o principal, nunca mais para, né? Quando seus filhos, não sei a idade dos filhos de quem está aqui, ou talvez nem tenham filhos ainda, mas quando seus filhos estiverem grandes, vocês ainda vão estar fazendo criação bilíngue com eles, porque vai ter um elo, né? Uma ligação entre a língua, vai ter um valor afetivo, então vocês vão levar isso para a vida de vocês. A grande vantagem de fazer a criação bilíngue é que a gente começa pensando nos nossos filhos, que é eles que nós vamos ensinar, ou, né? Mas a verdade é que as mães acabam sendo muito, às vezes até mais do que a criança, sendo privilegiadas no meio do processo. Porque a melhor forma de aprendermos um idioma é quando a gente se dispõe a ensinar. Mesmo que seja a ensinar, assim, né, o falar esse idioma. Isso é a melhor forma de aprender. Esta é a melhor forma de aprender. Então, vocês vão ver que, tendo a disposição para fazer a criação bilíngue, todo o medo, todo o receio, todo, né, o preconceito que vocês tinham com aprender um segundo idioma, ele vai cair por terra. Vocês vão ver como o desenvolvimento de vocês vai ser muito grande nesse processo, tá? Então, eu vou dar aqui sequência. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, vocês me perguntem, que eu estou à disposição aqui, tá bom? Deixa eu liberar aqui a tela. Opa, vamos lá. Passando os slides. O que a gente vai falar, então, né? O que a gente vai falar nesse nosso encontro? Nós vamos falar sobre por que fazer a criação bilíngue, como é que a gente começa a criação bilíngue, é possível começar sem ter o inglês fluente? Essa é a maior dúvida de todos que chegam aqui para mim, né? Todo mundo que me manda mensagem, a maior dúvida de quem estava ali quem está ali no clube de inglês e família chegou justamente perguntando isso. Mas eu não sei inglês, como é que eu vou ensinar? Eu vou dizer para vocês como é possível. Como não desistir no meio do processo, porque eu digo para vocês, ele é fácil, não diria fácil, talvez ele é simples, é um processo simples, mas requer uma certa disciplina, requer
Tem gente entrando ainda. Ele requer que a mãe, o responsável, esteja disposto a disciplinar a si mesmo, né? Então, isso aí é tudo envolvido na criação bilíngue. Então, como não desistir? Vou dizer para vocês como é que vocês não desistem. Como aprender inglês? Qual é a melhor forma que vocês, mães, podem aprender inglês? Nós vamos falar isso também. E o que fazer e o que não fazer na criação bilíngue. Sobre isso que eu vou dizer para vocês, que é relativamente simples o processo, tá? Então, não quer dizer que não tenham coisas que não sejam permitidos de se fazer. Tem coisas que, se a gente faz, nós estamos dando tiro no pé. Coisas na criação bilíngue que, se nós fazemos, nós estamos prejudicando a aprendizagem dos nossos filhos e prejudicando eles no futuro, porque eles vão ter uma relação de desconforto com a língua, tá? Então, isso aí é o que nós vamos falar hoje, e também, né, o intuito principal de nós fazermos essa reunião no Meet é justamente para que vocês possam levantar a mãozinha e tirar dúvidas, falar, olha, eu tô com receio de tal coisa, meu medo é essa aqui, ou essa aqui é a minha dificuldade, como é que eu faço? Tá, né? Então, esse aqui é o nosso plano de aula, digamos assim, nosso plano de conversa. E vocês podem erguer a mão e trazer qualquer conteúdo, né, relativo à criação bilíngue, para a gente poder falar aqui também. Dito isto, né, a nossa apresentação, por que fazer a criação bilíngue? Geralmente eu falo sobre por que fazer a criação bilíngue com quem não quer fazer criação bilíngue, mas se vocês estão aqui, muito provavelmente vocês já sabem dos benefícios de se fazer a criação bilíngue. Hoje nós vivemos em um mundo globalizado. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que não tem dois idiomas. Aliás, o Brasil ele tem dois idiomas oficiais, né? Duas línguas oficiais, que é o português e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. É reconhecido nacionalmente como a língua oficial do nosso país. Mas ainda assim, falando das línguas orais, o Brasil é um dos poucos países que não tem mais de um idioma. Todos os outros países, eles têm mais de um idioma aceito nacionalmente, né? Se tu vai lá para a Inglaterra, lá eles falam naturalmente para a Inglaterra, ali na região mais próxima da Escócia, lá eles falam inglês, eles falam gaélico, que é reconhecido como língua nacional, né? E em outros lugares também tem aceito, o bilinguismo ele é aceito com muita facilidade. Aqui no Brasil, se tu não leva teu filho numa pediatra atualizada, numa fono atualizada. Seu filho está para trás de fala. Chega lá, ela vai perguntar, fala mais uma língua com ele ou não, né? Porque tem essa ideia no Brasil de que falar duas línguas causa mais prejuízo do que benefício. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Uma das provas disso é que se você vai pesquisar lá na internet, né, benefícios de criação bilíngue, falar inglês com seus filhos em casa, tem uma partezinha, sempre tem uma partezinha ali na reportagem que fala assim, desvantagens de ensinar dois idiomas. Gente, desvantagens de ensinar dois idiomas? Como assim uma matéria, né? Uma reportagem que vai chegar, muitas pessoas colocam como desvantagem falar dois idiomas. Eu não vejo por aí ninguém falando das desvantagens de se falar um único idioma, e que são muitas desvantagens. Haja vista o mundo que nós vivemos hoje, né? Então, nós vemos um mundo globalizado. Quando a gente decide trazer para os nossos filhos a possibilidade do bilinguismo dentro de casa, e especialmente do inglês, tudo que eu vou falar aqui, você pode adaptar para qualquer idioma, mas o inglês, ele é a língua do mundo, tá? Assim, ó, você não escapa, é a língua do mundo. Qualquer rádio que tu liga no teu carro hoje, ele está cantando em inglês. E olha a importância de se falar inglês para entender o que está sendo cantado dentro do carro. Tem uma música que se tornou muito famosa, assim, acho que faz um pouquinho mais, poucos meses atrás. Eu estava indo nas escolas ainda, antes da Megan nascer, acho que faz 6 meses. E as crianças da escola cantavam a música. Vocês devem ter conhecer. Se chama Watermelon Sugar, que é a tradução literal dela, melancia doce, melancia docinha, né? Watermelon, que é melancia, watermelon sugar, que é açúcar. Então seria algo assim. E as crianças cantando aquela música, e a professora, teacher, me ensina, olha aqui
não vou falar nada da criança, mas é uma menininha, bem lindinha. Ela sabia cantar e cantava, e eu ficava só assim, legal. E por dentro eu tava pensando, meu Deus, o que estão cantando? Porque, além da tradução literal, a palavra watermelon sugar, ela traz ela é usada nos países de língua inglesa, ela traz uma conotação sexual. Então, as crianças estavam cantando aquilo e porque é falta de conhecimento da língua, né? Então, olha só, às vezes tu só vai ouvir música no teu carro e olha a importância de tu saber o que tu tá cantando com seus filhos, o que teus filhos estão ouvindo. É o mundo globalizado. Tu vai abrir uma reportagem, tem muitas coisas em inglês que tu precisa saber. Alguns cursos de faculdade, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, alguns cursos em universidades não tem tradução de livros para o português, principalmente as partes da tecnologia da informação, principalmente a tecnologia da informação, ela tem muitos textos que não são traduzidos. Então, se a pessoa precisa ler aquilo para ir bem na faculdade, ela precisa dominar a língua, né? São dois exemplos que eu falei da música no carro para os textos em que diz quanto o inglês está presente no nosso dia a dia hoje. A gente precisa se inteirar disso, tá? Provavelmente vocês já sabem disso, porque estão aqui, né, em busca desse conhecimento. Além disso, maiores oportunidades de emprego e salários mais altos. Eu coloquei no Instagram esses dias. Às vezes, a diferença entre aquele que vai ser o chefe da equipe e aquele que vai ser o funcionário subordinado é a língua. Já vi acontecer, gente. Muitas vezes, a pessoa tem todas as qualificações para o emprego, menos o domínio da linguagem, tá? Então, isso é muito importante de se ter em vista. Uma criança ou uma pessoa adulta que tem domínio da língua inglesa, não tem dificuldade para se comunicar, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja numa viagem, né? É uma pessoa que tem livre acesso ao idioma. Eu vou para a Disney com os meus filhos. Você não vai depender de alguém para te traduzir. Eu quero ir para a Índia. Você talvez não fale o idioma da Índia, mas a Índia inteira fala inglês. Olha só, eles estão mais avançados que nós nesse sentido, mais do que os brasileiros. Se você chegar na Índia e quiser comprar alguma coisa, você consegue porque eles falam inglês. A não ser que você fale inglês também, né? Você precisa saber falar inglês para conseguir comprar alguma coisa. Mas lá, eles falam inglês. Agora, se tu, por exemplo, for no mercado da esquina da tua casa e tentar comprar alguma coisa em inglês, tu nunca vai conseguir, né? Então, os indianos estão mais adiantados que a gente nesse sentido. E a mesma coisa se repete em todos os outros lugares, tá? É a língua do mundo. Sem dificuldade para se comunicar, na escola, em casa, no trabalho ou em viagem, melhora a cognição e saúde mental, cerebral. Tu sabia disso? Que há estudos comprovados de que o bilinguismo atrasa em até 7 anos o desenvolvimento de Alzheimer? E a gente aqui no Brasil ainda pensando que falar inglês tem desvantagens, como a gente costuma ouvir nas reportagens, né? Agora eu quero trazer um adendo. Não espere que as escolas façam isso por você, que o seu filho se torne inteiramente bilíngue através da escola. Há escolas, sim, muito boas, né, que ensinam inglês, que são ali bilíngues, né, mas aqui no Brasil a gente tem um buraco na educação bilíngue, porque não tem órgão fiscalizador de educação bilíngue. A escola precisa cumprir o que o MEC diz ali de dias de anos letivos, de carga horária, de presença, blá, 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 mas ele não fiscalização de criação de educação bilíngue. Então, o que acontece? E eu vou te dizer isso com conhecimento de causa. Eu tenho uma empresa, Global Children, que presta serviço terceirizado para escolas de educação infantil no Brasil. A escola pede lá, teacher, bota aí 1 horinha de inglês por dia, todo dia, só para a gente poder falar que é bilíngue. Aí tu paga 2.000 na mensalidade da escola, se seu filho tem 1 hora de inglês por dia, ele não vai se tornar bilíngue. Porque é na escola, tá? Então, não estou dizendo para não colocar seu filho em escola bilíngue, quem puder, ótimo, excelente, quem quiser seguir por essa linha, ótimo, mas não acredite que a escola vai tornar o seu filho bilíngue, tá? Já vi crianças que estudaram 5 anos na escola e não se tornaram bilíngues, tá? Saíram lá com 5 anos de idade e não eram bilíngues, tá? Então, vamos lá para o próximo.
essa frase eu quero que vocês tenham em mente, porque é isso aqui que vai fazer com que vocês não desistam da criação bilíngue, não importa o quão difícil isso pareça, tá? Esse carinha da foto aí se chama Philip Chesterfield. Ele é muito antigo, lá de 1600 e alguma coisa. Ele é um lord inglês que foi capitão de uma batalha. E ele disse assim, ó, ele conhecia do que ele estava falando, ele era capitão de um exército. E ele disse em alguma vez, em algum momento da sua vida, que isso aí tá num livro de grandes biografias. Depois eu posso pôr essa referência para vocês. A firmeza de propósito é um dos mais necessários elementos do caráter e um dos melhores instrumentos do sucesso. Sem ele, o gênio desperdiça os seus esforços num labirinto de inconsistências. Você precisa de um propósito. Com certeza você já tem um propósito para a vida, mas agora eu quero que vocês pensem em um propósito para a educação bilíngue que vocês vão dar para os filhos de vocês. Quando vocês pensarem, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu não consigo aprender para ensinar com meu filho, eu não consigo aprender, não consigo internalizar essa regrinha aqui para poder começar a falar isso em casa com os meus filhos. Aí você vai pensar, boa. Tem que pensar no teu propósito. Qual que é o teu propósito? Por que tu quer ensinar inglês para seus filhos? Né? Enquanto você não encontra um propósito pessoal, pensa naquele slide que eu mostrei anteriormente, que mostra para vocês quais são os benefícios da criação bilíngue. Mas tenha isso em mente com um propósito tão forte, que vocês não se permitam desistir, tá? Eu conheço algumas pessoas que passam a vida inteira, assim, e eu não tô falando de uma, de duas, eu conheço muitas pessoas que já vieram falar para mim, ou quando eu conversei com ela, falaram, eu não preciso aprender inglês, meus filhos não precisam aprender inglês, eu moro no Brasil, a gente vai ficar aqui morando para sempre, vivi até hoje sem inglês, meus filhos vão conseguir viver também, né? E falam tudo isso. Mas aí, de repente, se depara com a necessidade, né? E daí precisa correr atrás do prejuízo em pouquíssimo tempo. Isso é muito difícil. Não é impossível, né? Desde que a pessoa tenha uma firmeza no propósito. E eu também conheço pessoas assim, que não quiseram, né? Não tiveram aí muita esperteza nesse assunto, não quiseram aprender enquanto tinham tempo. E depois, meu marido também nos comentários, e depois precisaram correr atrás do prejuízo. Vou dizer uma coisa para vocês. O nosso dever em relação à vida é a gente precisa estar preparado, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Então, começar agora, enquanto vocês podem, sem o preço de ter que sair correndo, gente, façam isso. Tanto melhor isso para vocês. A lá, Michelle falando nos comentários também. Socorro, trabalho com TI e estou correndo atrás do prejuízo também. Exato, gente. Quem ainda não está aí, no desespero para aprender de última hora, então vamos. Vamos aprender assim, com tranquilidade, com firmeza de propósito, pensando no para quê. E além de vocês aprenderem para vocês mesmas, vocês estão deixando seus filhos preparados. Já pensaram isso? Que eles não vão ter as mesmas dificuldades que vocês têm, eles não vão precisar, no futuro, de alguém sentando e fazendo uma videoaula como essa, não. Eles já vão estar preparados, porque vocês vão estar preparando eles, tá? Então, primeiríssima coisa, defina o seu propósito. Talvez você não consiga definir isso agora, assim, rápido, pensando, assim, porque tem que ter uma coisa que ir com garra, né? Quero estudar fora. E bota aquele propósito de estudar fora, fazer mestrado como propósito. Isso é excelente, é isso aí que vai dar um gás, tá? Quero que meu filho estude fora, é isso que dá um gás. E aí tu tem que manter isso na mente de vocês. Firme, sempre fresco. Defina o propósito. Sem propósito, vocês não vão em lugar nenhum. Ótimo. Agora que o bicho pega. É agora que o filho chora e a mãe não vê. É possível começar sem ser fluente? Eu tenho, assim, eu não conheço quem está aqui na videoaula agora, né? Não todos, conheço algumas, duas. Eu conheço bem, assim, uma eu conheço bem, a outra eu não conheço muito bem. Mas eu tenho certeza que vocês ainda não têm inglês proficiente, né? E é aquele inglês que dá conta de ler com naturalidade, escrever com naturalidade, falar com naturalidade, entender com naturalidade. Esse é o inglês proficiente, que desenvolve as 4 habilidades do inglês de forma natural. Então, tenho certeza que não é o caso de vocês. Então, vocês devem estar se perguntando, é possível começar sem ser fluente, né?
sem eu dominar inglês, sem inglês básico, sem algumas coisinhas aí, é possível começar? Eu vou dizer para vocês. Olha só, vou ler um comentário bem interessante aqui também. Eu tenho muita dificuldade com inglês. Então, hoje busco investir nela para que ela tenha facilidade que eu não tenho. Coloquei ela em uma escola de idiomas, mas ainda não é o que eu quero. Nada vai te substituir, viu? Nada. Você que está com a sua filha, você conhece o que ela gosta mais. Sabe por que que a educação bilíngue, educação bilíngue não, desculpa, a criação bilíngue ela é tão eficiente? Porque ela costuma ser assim, ó, 1 para 1. É tu e o teu filho. O dia inteiro, ou a maior parte do dia. Ou ainda que seus filhos fiquem fora, longe à noite, na escola, estão ali à noite contigo. E essa educação, essa criação bilíngue de 1 para 1, ela é extremamente significativa. Você, como mãe, está olhando para a necessidade do seu filho. Você sabe o que, que ele precisa aprender, você sabe que ele já entendeu, então ok, né? E o principal, além dessa educação 1 para 1, olho no olho, é o valor afetivo envolvido. Nós não podemos falar sobre aprendizagem sem valor afetivo agregado. Tem valor afetivo, tem aprendizagem acontecendo. Às vezes, infelizmente, são coisas ruins que aprende através do valor afetivo. Mas a maior parte das vezes, graças a Deus, são coisas boas. E falando de línguas, são coisas boas. Ela vai aprender por causa do valor afetivo. Daqui a uns anos, seu filho vai lá ter um valor afetivo com a língua inglesa, porque foi a mãe dela que falava inglês com ela, gente. Ela vai contar isso pro neto dela, pro bisneto dela, para quem ela vê na rua. Se ela vê um estranho lá nos Estados Unidos, ela fala, eu aprendi inglês com a minha mãe. Eu aprendi a gostar do inglês porque a minha mãe brincava comigo em inglês. Eu aprendi porque minha mãe cozinhava comigo em inglês. Olha o quanto o valor afetivo faz diferença. E nas escolas de idiomas, a gente não tem valor afetivo, né? Eu sempre falo isso e eu sempre digo antes, gente, não achem que eu estou falando mal das escolas de idiomas. Elas têm, cada uma tem o seu lugar, tá? Para as crianças bem pequenininhas, eu só gostaria como um complemento do que se faz em casa, não como principal modo de apresentar o inglês. Mas não, é necessário ter o valor efetivo envolvido. E isso vocês têm capacidade de entregar para os filhos de vocês, que é o valor efetivo e ensino 1 para 1, né? Ou 1 para 3, tem 3 filhos, 1 para 2, 1 para 5, eu não sei. Mas é ali o ambiente de aprendizagem com vínculo afetivo e uma pessoa cujo interesse é a criança, tá? Nem sempre os professores estão se preocupados com a criança. Haja vista, né? Todas as coisas que acontecem por aí. E não é possível começar sem ter inglês fluente, sem ser fluente? Claro que é, você só precisa estar um passo à frente. E um passo à frente é quanto? Bom, pensa o seguinte, teu filho não deu passo nenhum. Se você der um passo, você já está um passo à frente, tá? Então, você pode aprender em um dia, né? E ensinar no outro. Você pode aprender sozinho, aí olha só como é interessante. Aí sim você pode buscar uma mentoria para você pode procurar uma escola de idioma, você pode procurar o que for para te servir de apoio, ou pode não procurar nada. Eu aprendi inglês sozinha, né? Tenho aprendido todos os dias, gosto de dizer isso, é uma aprendizagem contínua, né? Então, desde que você precisa, o que você precisa é disciplina, tá? Disciplina é extremamente importante. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou alguma coisa, né? Ela tem 3 anos, gosta de ir para o curso, mas eu acho muito vago. Ainda falta alguma coisa, talvez uma interação mais real. Gente, interação real. Eu li, alguém me mandou. Eu vivo colocando dicas de livro em inglês ali no Instagram. E essa semana eu fiquei tão feliz porque 2 pessoas me deram retorno sobre os livros que eu indiquei. E uma das pessoas disse justamente isso, que as escolas deviam pegar para o seu currículo livros. Eu indiquei o Giraffes Can't Dance, que é As Girafas Não Podem Dançar, Giraffes Can't Dance. Depois, quem quiser procurar, eu deixei lá nos destaques. E a pessoa falou, gente, é um livro maravilhoso, muito gostoso de ler, não sei o quê, não sei o quê. Pena que as escolas não usam isso. E nos meus tempos eu teria aprendido com muito mais gosto, né? Então, assim, às vezes as escolas querem um currículo fechado, às vezes as escolas criam o próprio material pensando na língua, mas esquecem que a língua é tudo. A língua é o humor, a língua é o vínculo afetivo, a língua é falando de poesia, poema, livro, é beleza, é métrica, é texto bem escrito, né? Não vou escrever qualquer coisa só porque está em inglês. Isso aqui está em inglês, não dá para criança. E o que está escrito lá? Nada que interessa.
Então, às vezes, os cursos de idiomas fazem isso, né? Não apresentam interações reais, a prova de interações reais. Tu pega um livro didático de língua inglesa, o primeiro capítulo, o que está escrito lá? No aeroporto. Eu tenho uma conversa no aeroporto. E, gente, quantos de nós fomos no aeroporto no último ano? Eu não fui. Quero muito, mas não fui. E o que interessa uma conversa de aeroporto? Me explica aí. Né? Às vezes, assim, é interessante, mas não pode ser tudo, né? E às vezes tudo se resume a... Então, quanto mais próximo da realidade da pessoa, mais ela vai gostar daquilo, mais ela vai se inteirar, mais, né? Lá no clube, o que eu boto sempre para as mães? Vídeo de ensinando a cozinhar panqueca em inglês para elas cozinhar com os filhos dela, o vídeo de como dar banho em uma criança em inglês, porque daí tu vai lá pegar lá o soap, tu vai pegar a esponja, tu vai pegar o cream, o shampoo, as coisas do banho, os verbos de banho, né? Rinse off, scrub, water, coisas que faz parte da realidade, que vai estar sempre ali, sempre treinando, sempre lembrando. Nosso aprendizado ele também é por memória. Eu ia mostrar depois, mas eu vou mostrar aqui agora. Esse livro aqui, ó, se chama Aprendendo Inteligência, tá? E ele diz por que as pessoas aprendem na escola e por que não aprendem. Né? Quem aprendeu, o que fez, quem não aprendeu, como é que fez. Né? Que a gente acha que... A gente não sabe, às vezes, nem estudar, nem é ser inteligente que a gente consegue aprender isso. A gente precisa de alguém que teve um despertar, boom, na prática, aprendeu e aí conseguiu organizar para falar pra gente, né? Mas a gente vai ficar tendo conversa de aeroporto até quando, né? A gente precisa, nós somos mães, a gente precisa trazer para a nossa realidade dos filhos, né? O que eles vão aprender, né? Então, esteja um passo à frente. Aprenda num dia para ensinar no outro, ó. Eu vou dizer para vocês, deixa eu ver o próximo slide, eu acho que já vai trazer isso mais claramente. Tá, vai trazer, sim. Mais claramente, como é que acontece, né? Amanhã, aí você precisa de disciplina. Amanhã eu vou ensinar para o meu filho como é que se faz panqueca em inglês. Panqueca americana, né? Não aquela panqueca brasileira que é enroladinha, com carne moída no meio. Então, daquelas panquecas que faz aquelas pilhas que a gente vê em desenho animado, sabe? Vai ensinar aquilo para o seu filho, como é que faz. Os teus filhos, e como é que tu vai ensinar? Tu vai simplesmente chamar eles para cozinhar. Então, tu vai, no dia anterior, aprender quais são os ingredientes, quais são os verbos que você vai usar e quais são as frases. Você pode aprender frases para te ajudar. Pode colocar isso em papel, colado na parede, né? Isso tudo você mesma pode fazer. Eu acabo facilitando para as mulheres, para as gurias que estão lá no clube, que daí eu faço isso e dou para elas imprimir, e faço a videoaula para elas aprender e tá lá, né? Mas você mesma pode fazer isso, tá? Então você pega, escreve lá no papel, cola lá, e enquanto o teu filho está fazendo, tu não vai ficar assim, agora faz isso. Você já estudou antes, já estudou a pronúncia, como é que faz antes, né? Na noite anterior. Gente, isso que eu estou fazendo parece um processo difícil, trabalhoso, mas leva de 15 a 20 minutos. Imagina, tu deita lá na cama à noite, em vez de pegar o celular para assistir uma série, ficar rolando a tela do Instagram infinitamente, assiste uma aula, ou aprende como é que tu faz determinado, sei lá, alguma coisa que tu quer fazer no café da manhã, ou se você vai ensinar as frutas pro seu bebê, se tem um filho de 6 meses que está aprendendo a comer, e tu quer começar a interação com ele ensinando as frutas. Aprende o nome da fruta que ele vai comer, aprende algumas frases, vou cortar aqui para você, aprende como é que se diz isso em inglês, me deixa limpar aqui a sua mão, aprende essas coisas em inglês, e no dia seguinte você aplica. Não tem muito segredo. Mas eu não consigo decorar. Leva impresso, leva escrito. Se tu não lembrar bem, tu dá só umas piadinhas ali no caderno, no papel que foi, tu vai refrescar tua memória. Mas eu não consigo mesmo assim. O primeiro dia, não. Eu duvido que no segundo você não vai conseguir fazer. No terceiro, no quarto, no quinto. Mas eu vou ficar 5 dias fazendo a mesma coisa? Pois claro que você vai, gente. Não é o que a gente faz em português? A gente fica 5 dias fazendo a mesma coisa, ensinando, repetindo. Quantas vezes a gente precisa ensinar e falar para o nosso filho não botar o dedo na tomada? Olha, eu já falei isso mais de 1000 vezes, eu não estou brincando. Então, é repetição, é assim que eles aprendem, não tem jeito. Mas eu estou 5 dias falando e meu filho não aprendeu. Ele aprendeu sim. Pode ter certeza de que talvez ele, pela idade, se for uma criança pequena, não tenha ainda conseguido ter dimensão daquilo, mas a estrutura da palavra. A frase, como se diz,
ele aprendeu o idioma. Talvez ele não saiba assim, o significado de não botar o dedo na tomada, mas ele aprendeu a frase, não bota o dedo na tomada. Viu só? A educação bilíngue, a criação bilíngue é uma atmosfera, uma disciplina, uma vida, como diz a Charlotte Mason, eu adoro essa frase dela e vou falar o tempo inteiro para vocês. É assim que funciona. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Que alguém colocou aqui, escutei um barulhinho, deve ter sido isso. Tainá, oi, nossa, amei essa ideia de verbos e vocabulários usados em algumas situações cotidianas. Isso é muito significativo, né? Será que você não poderia nos ajudar com isso, tipo, postar um slide? Minha grande dificuldade é saber qual palavra usar, porque quando eu vou ao dicionário, há inúmeras palavras que aparentemente significam a mesma coisa. Help us. Eu posso ajudar sim, com certeza. Eu não entendi o que você quis dizer como postar um slide. Depois tu me diz aqui o que seria postar um slide. Mas assim, depende de qual que é a palavra que tu tá querendo usar, tá? Eu tô pensando, cut é usado para nails, mas eu vejo que chop é comida. Também pode ser usado para comida, tá? Em alguns casos, o cut também pode ser usado para comida. Mas chop não é usado para unhas. Cut pode ser usado para comida, mas chop só para comida, não é para unhas, tá? Postar um slide. Por exemplo, cut é usado para mesmo. Tu vai ficar aqui até o final, depois tu me explica, ou explica aí como é que tu quer isso, que eu acho que eu consigo te ajudar sim, tá? Tem alguma coisa específica que tu quer saber? É isso, Milena? O que eu faço? Ah, tá, vou dizer para vocês, ó. Agora eu vou te falar uma coisa que vai te tirar essa dúvida, Milena, olha só. Sim, posso fazer isso sim, agora eu entendi, posso fazer. O que acontece, né? Às vezes a gente não tem alguém para nos orientar no dia a dia, a gente não sabe como é que faz, como é que dá a sequência, né? Pesquisei ele no Google Tradutor. Eu vou dizer para vocês que o Google Tradutor é perigoso. A gente tem que usar ele com muita parcimônia. Tem gente entrando aqui e permitir entrar. Então a gente precisa usar ele com muita sabedoria, tá? Porque nem tudo que a gente coloca ali é como ele está. Então, eu vou dar a dica para vocês de um dicionário que, no momento da dúvida, vocês podem recorrer e tenham certeza. Ele é o Indeed. Indeed. Deixa eu ver. Indeed. Estou pesquisando aqui, agora me deu uma dúvida, mas acho que é Indeed o nome dele. Não, Indeed é vaga de emprego aqui. Tá, eu vou colocar ali daqui a pouquinho para vocês o nome desse dicionário. Por quê? Por que eu costumo recomendar ele? Até vou colocar essas dicas aí depois de forma organizada nos posts de como desenvolver como dicionários. Eu já fiz isso, gente. Tem um post já sobre os dicionários que vocês podem usar. E esse dicionário, vou pegar aqui para me lembrar o nome para falar para vocês, mas eu vou falando sobre ele enquanto isso. Esse dicionário, ele dá frases em contexto. Eu quero usar, que nem tu disse aí o caso do cut, a Milena falou do cut. Como é que eu faço para usar, né? Isso numa frase. Então, você vai nesse dicionário e coloca lá, cortar, ele vai te dar os correspondentes. Pode ser o cut, pode ser o chop, né? E ali junto ele vai dar frases que tu vai olhar o contexto da frase para saber a respeito de qual ele está falando, né? Por exemplo, o que for o chop, ele vai estar ali mais vezes para em relação à comida. O que for em relação ao cut, vai estar ali em relação ao... Não estou achando aqui, mas depois eu vou achar aqui o que eu estou falando para vocês, dicionários. Então, vocês vão ver a frase ali, ele vai dar a resposta na frase. O cut, e em quais frases é usado o cut. O chop, em quais frases são usados o chop. Então, aí vocês vão saber, é esse aqui, é o chop que eu quero. Chop. Chop the onion, chop the carrot, chop the... né? Chop alguma coisa ali. E ele vai dar isso para vocês. Estou no trabalho, por isso não posso ouvir o áudio. Sorry. Não tem problema. Fica tranquila, tá? Eu entendo. Eu que precisei mudar o horário da reunião, na verdade, né? Eu que estou sendo responsável por isso, tá? Mas, então tem esse dicionário que ele ajuda muito a encontrar já o correspondente que vocês precisam, tá? Isso, assim, ó, é um trabalho que qualquer um pode fazer, de pegar o dicionário e sentar para estudar, né?
Talvez no primeiro dia vocês levem um tempinho mais ali para fazer, mas é parte do processo. E conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo essa dinâmica, vai ficando mais fácil. Então, a outra grande principal coisa que vocês não podem se esquecer é não desistam no primeiro mês. Se você vencer o primeiro mês, minha filha, é que nem ali aprender no primeiro mês, você não vai parar nunca, né? O que acontece é que a gente está muito acostumado, nosso mundo hoje ele é muito assim, né? Papum, quero hoje, para ontem, né? Então, aí tem uma dificuldade no primeiro dia, não consigo dar conta disso. E para sempre, né? Não pode fazer assim, a gente tem que persistir, né? Especialmente porque a gente vai colher os frutos disso e não é demorado, é logo. A gente só precisa de disciplina para aprender. Mas eu não sei como aprender. Por isso que eu quis disponibilizar esse encontro aqui gratuito, né? Justamente para dizer para vocês que as possibilidades. Daqui a pouquinho a gente vai falar das dicas que eu vou dar para vocês. Falei agora desse dicionário, que já tem um post pronto ali. Depois eu até vou recompartilhar ele nos stories. Então vocês olhem ali, salva o post para sempre recorrer a ele. Lá dentro do clube, eu faço esse trabalho para as mães, né? Então, eu já deixo pronto ali as frases, o verbo, já deixo ali tudo que ela vai usar naquele momento, já tá ali. Né? A frase, as frases possíveis, os verbos possíveis, os substantivos, né? O nome das coisas, o vocabulário. Isso eu já faço esse trabalho para facilitar. Eu sei que a vida de mãe é um corre que não tem fim, né? Então, eu já quis facilitar para ficar mais fácil para elas, não desistirem tão fácil assim. Mas eu queria isso também, não consigo fazer sozinho. Consegue. Consegue. Precisa ter disciplina para fazer isso, tá? Mas é muito possível. Que bom, Milena. Sim, as mães adoram isso. Elas vivem me comentando ali nos comentários das aulas. Excelente! Às vezes, algumas vezes eu esqueci de botar o PDF. Porque daí o que eu faço? Eu faço a videoaula ensinando a falar o que está escrito, né? Porque se a gente pega o material por escrito, no inglês a gente barra com outro problema que é a pronúncia. Às vezes as coisas estão escritas de uma forma e a pronúncia é totalmente outra. Então, eu faço a aula falando sobre aquilo, ensinando como é que se fala, né? O inglês tem alguns fonemas um pouquinho diferentes, e boto na descrição do vídeo o PDF com as frases, o verbo, né? Tudo que elas precisam usar. E às vezes eu esqueci, algumas vezes eu esqueci de colocar ela já correndo. Cadê? Eu não tô achando, né? Elas querem muito. Porque direto eu recebo fotos ali no clube, que deu o clube, e eu coloquei uma turma a turma no WhatsApp para a gente poder ter uma interação mais real e elas tirarem dúvidas assim que não dá para esperar. E daí elas mandam foto lá de imprimiu, colocou na parede. É muito legal ver, né, a evolução acontecendo. Então, é assim que você fica um passo à frente, né? Voltando aqui, é assim que a gente fica. Vou tirar esse aqui, tá um pouco quente. Então, é assim que você fica um passo à frente dos seus filhos. Mas eu não consigo aprender a fazer uma receita inteira sozinha, gente. Como assim? Numa noite para ensinar na outra, não vou conseguir. E é pesadinho, mas não é impossível. Mas você pode aprender, por exemplo, os ingredientes somente. E aí, num dia tu aprende só os ingredientes e faz só os ingredientes. No outro dia, você aprende os verbos, os utensílios de cozinha que vão usar. No outro dia, né? Aí tu vai ter o teu tempo, a tua frequência. A maior vantagem da criação de língua é que a gente não tem um roteiro, a gente não tem que fazer tudo isso aqui hoje sem falta, porque senão a gente vai ficar atrasado. Não, vai ficar atrasado em relação a quê? A gente não pode se medir com base na régua dos outros, das outras pessoas. Nós temos a nossa própria régua, nós temos o nosso próprio tempo, nossos limites, né? Então, você é a sua própria medida. Não fica olhando para aquela outra família que faz criação bilíngue, mas, nossa, gente, eles fizeram a receita inteira em inglês, eu não consigo, não. Não faz assim, não fica triste por isso. Você tem o teu próprio tempo, teu próprio limite, a tua própria régua, e você vai aprender conforme as necessidades de vocês, tá? Não adianta tu querer fazer tudo e daí daqui uma semana não lembrarem de nada porque foi feito mal feito e, né? É isso que acontece na escola de idioma. Tem que cumprir o livro. Joga o conteúdo lá. Aprendeu, quem não aprendeu, não aprende mais. Né? Não. Na criação bilíngue a gente vai caminhando passo por passo, passo por passo, passo por passo. E é por isso que funciona, tá? Então não tenham pressa, vão sem pressa, né? E continuem, só não parem.
Agora a segunda pergunta que não quer calar. Como que eu começo? Ui, essa é a maior dificuldade, né? Depois de, tá, já sei que eu posso ensinar sem inglês, mas como é que eu vou começar, né? Então, ó, se tem alguém aqui com filhos em casa de 0 a 3 anos, é a coisa mais simples do mundo. Tu só começa, tu não precisa dar explicação, tu não precisa falar nada. Tu, filho, vamos aprender uma receita aqui hoje? Ou, filho, hoje nós vamos tomar banho de um jeito diferente. E aí tu começa a falar, né? Ó, scrub your hair, scrub. E aí tu usa bastante do movimento corporal, que eu sempre digo para as meninas lá do clube também, que isso vai ser perfeito para eles entenderem. Tu vai olhar para a criança, vai pôr, ó, shampoo, scrub your head, scrub your head. E eles vão aprender, eles vão falar, mamãe, que isso, mamãe? Eu não tô entendendo, mamãe. O que é, mamãe? Não vou fazer isso. Eles vão scrub their head. Por isso que eu digo, quanto antes começar, melhor. E antes tarde do que nunca, tá? Quanto antes tu começar, melhor para ti, melhor para os seus filhos, melhor para todo mundo. Mas não começou de 0 a 3 anos, antes tarde do que nunca. Melhor com 4, melhor com 5 do que com 50. Ai, não começou com 50? Pode ir com 60, não tem problema não. Antes tarde do que nunca, tá? 0 a 3 anos é o mais fácil que existe. Não percam essa janela. Eles não vão ficar questionando o idioma. De 0? Como assim de 0? Meu bebê tem 2 semanas. Eu devo falar inglês com ele? Dever que vai dizer é tu, mas você pode. Com certeza você pode. Eu fiz isso com o Edward, aliás, com o Edward, meu primeiro filho, que tem 2 anos e meio agora. Eu comecei com 2 meses. Porque eu tava assim, muito perdida na vida. Comecei com 2 meses. Depois, com a Megan, bom, ela é criada bilíngue desde que ela gente, desde que ela estava na minha barriga, ela é criada bilíngue, porque ela escuta eu falando com o Edward, nasceu eu falando com ela inglês, e assim a gente segue. Então, começar com 2 meses, melhor ainda. Ai, mas as crianças nessa idade não entendem nada. Mãe, mas ué, também não te entendem falando em português e nem por isso tu para de falar com a criança, né? Então tu continua até eles entenderem. E um dia eles vão entender, justamente porque tu começou quando eles não entendiam, tá? E a partir de 3 anos, aí a gente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria, de saber guiar o processo, tá? Porque eles já vão entender que são 2 línguas, né? Opa, tem 2 línguas aí envolvidas. Não estou entendendo o que você falou. E eles vão ter essa dúvida e é uma dúvida legítima, tá? Não despreze isso. Então, antes de começar a falar inglês com eles, você vai fazer um combinadinho, né? Filho, filha, que tal se a gente começar a gente vai brincar em inglês. Olha só, vou te mostrar como é que a gente brinca em inglês. Vamos aprender a falar de outras formas? Ô, filha, sabia que tem outras... Que esse objeto aqui tem mais de um nome? Algumas pessoas chamam isso aqui de livro. E tem outras que chamam isso aqui de book. Sabia? Que legal! Olha só, que tal se a gente aprender a forma de falar das outras coisas, sobre todas as outras coisas? Vamos! Vai ser muito legal! Que tal se a gente começar... Aí eu vou trazer de novo para a receita, tá, gente? Que é o que está mais fresco na minha mente, mas pode usar o que você quiser. Que tal se a gente fazer um bolo com esses outros nomes? Topa! Vai ser muito divertido. E assim tu ensina, tu diz, ó, nós vamos aprender outro nome das coisas. Vamos? Vai ser legal. E aí tu vai. Evita dizer para a criança, vai ser difícil, mas você consegue. Não faça isso, porque vai ser mais fácil para ela do que para tu. Difícil é para ti, que já tá aí, né? Criada na vida e aí tem mais dificuldade. Mas não é possível para ninguém. E para as crianças é mais fácil, tá? Então, é assim que a gente faz a partir dos 3 anos. Seu filho tem 7 anos, aí tu vai, né? Conforme de 3 a 12 anos, 11 anos, aí tu começa aos pouquinhos com o que a criança mais gosta. Tem um filho de 7 anos que gosta muito de jogar bola. Então você vai falar, filho, sabe, a mesma coisa. Filho, sabia que, vamos supor que isso aqui é uma bola, não tem nenhuma bola aqui, né? Vamos, que é uma bola, tá? Vamos fingir que isso aqui é uma bola. Gente, usa a imaginação de vocês, que vocês têm um monte de filho aí, não tem que usar a imaginação. Vamos usar a imaginação. Isso aqui é uma bola. Isso aqui é uma bola. Tu vai falar, filho, sabia que a bola tem outro nome? Algumas pessoas chamam isso aqui de bola, mas outras pessoas chamam isso aqui de ball. Michelle falando, eu já brinquei de dar hello. Opa, caiu aqui o comentário, deixa eu ver de novo. Michelle, eu já brinquei de dar hello para os objetos da casa e ela se diverte, viu só?
Tu falou uma palavra mágica aí, diverte, diversão. Quanto mais divertido for, melhor. Depois que vocês se estabilizarem no inglês, aí, né, um pouco mais pra frente, por meio das coisas divertidas, aí vocês vão poder começar a dar bronca neles em inglês. O Edward aqui já leva umas broncas em inglês. Tá? Então, tu vai falar, isso aqui tem 2 nomes, vamos aprender os 2? Aí tu vai lá no campinho, tu vai na quadra, aí tu, antes disso, tu já vai ter que ter estudado essas palavras, tá? Não vai ficar lá na hora com o celular na mão, volta e meia, tu vai precisar usar o dicionário na hora. O ideal é que tu já tenha se preparado antes, tá? Então, tu vai saber o que eu uso, o que tem lá no campo. Tem as balizas, né, que é a goleira, tem a grama, tem a chuteira, tem o uniforme, tem a bola. Ah, mas também tem a garrafa de água que ele vai usar, né, porque ele vai ficar com sede. Aí ele vai correr, então correr é um verbo que tu vai aprender, ele vai parar, ele vai pular, ele vai deitar, ele vai descansar, vai tomar água. Isso tu estuda antes, anota, se quiser anotar, se assim você aprende melhor. Se você for aluna do clube, você imprime o material, estuda, no outro dia tu vai e aplica com seu filho. Aí tu fala, filho, vamos aprender um jeito diferente de fazer isso? Ó, vamos chutar a bola. Kick the ball. Do you wanna kick the ball? Você quer chutar a bola? Né? E aí tu vai. Com os adolescentes, gente, ficou claro como é que a gente ensina a partir dos 3 a 11 anos? Espero que sim. Com os adolescentes, se não ficou claro, vocês me escrevam. Com os adolescentes, como é que funciona? Não é muito diferente do que eu acabei de falar. Mas aí, a partir dessa idade, você precisa colocar um pouquinho de estudo mais sistematizado, né? Porque conforme as crianças vão crescendo, quando a gente vai crescendo, a gente precisa de sistemas para aprender. A gente não pega tão naturalmente assim, né? Então, tu vai precisar sistematizar isso tudo um pouco, tá? Você vai adicionar práticas orais, leituras, filmes, músicas, né? No meio desse processo todo. Lembrando que ficar sentado na frente da TV ouvindo coisas em inglês não ensina ninguém. É necessário 1 para 1, olho no olho, você e alguém, a pessoa que ensina, a pessoa que aprende, pessoa, né? E vínculo afetivo, tá? E aqui eu vou fazer um adendo que muitas mães colocam os filhos na frente das telas, achando que eles vão aprender inglês, assistir vídeos em inglês inteiros lá, e fica lá assistindo, né? E assim, ninguém aprende, tá? É possível, como assim, Tainá? Não é possível ensinar a criança a aprender inglês? O meu filho escuta vídeos o dia inteiro, o filho da vizinha lá tem 2 anos e assiste o YouTube em inglês e sabe um monte de coisa. Ele sabe repetir, mas ele sabe o que ele tá falando? É daquelas pessoas que botam música no rádio e começam a repetir, só que não sabe de nada. Ela tá falando, tá aprendendo, é outra coisa. Sai repetindo, que nem papagaio é uma coisa. Outra coisa, até o papagaio, se a gente botar na frente do vídeo na TV, ele vai ficar falando lá, tudo que o youtuber fala em inglês, tudo que aquelas musiquinhas canela não ensina, mas ele não tá aprendendo. Né? Aprender é internalizar, é mente, coração, todo o nosso aprendizado acontece a partir disso. Nesse sentido, você já ensina inglês para os seus filhos em casa? Você já tem interação em inglês com eles em casa? Quer colocar um desenho? Aí é outra história. Aí sim, as telas são um complemento. Não é o agente educador não é a tela, é um complemento. O agente educador é tu, é você que ensinou inglês para ele. Está botando um vídeo, uma música para ele consolidar, né? Isso é diferente, tá? Mais um adendo a respeito disso, né? Quando eu digo 1 para 1, pode sim, né, no caso dos adolescentes, ter um intermediador, alguém online falando com ele. Não é aula gravada, não é vídeo no YouTube, não é nada disso. É por exemplo, um professor online que vai olhar ali na tela no computador do teu filho, vão fazer uma aula online. É 1 para 1? Sim, é um professor falando com um aluno, tem uma interação real acontecendo ali, né? Ok, pode funcionar. Tem um vínculo afetivo? Tem, é um professor dele, ele conversa com aquele professor, ele para, ele interrompe, ele tira as dúvidas, né? Então, isso é necessário. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com vocês, né? Nós estamos aqui, online. Não quer dizer que vocês não estejam aprendendo o que eu estou dizendo para vocês, né? Vocês estão aqui fazendo perguntas, tem uma intermediação, a gente está conversando, né? É para ser uma conversa, né? Então, é possível sim nesse sentido, tá? Só não coloca a tela lá, a TV, o YouTube lá e deixa rolando como se eles fossem aprender, porque eles não vão. Vão repetir por um tempo, mas não vão internalizar e não vão aprender, tá?
Vamos lá para o próximo. Ok. Dito isso, ó, você já definiu o teu propósito, né? Você já decidiu que vai ensinar inglês em casa, já sabe como que você faz, porque, ó, já sei como que eu começo com meu filho, é só falar com ele, é bebezinho pequeno, eu só começo a falar. Agora você precisa definir um método. Método de criação bilíngue, tá? O que seriam isso? Provavelmente vocês já ouviram falar dos 4 métodos de educação bilíngue que existem, tá? E antes de falar desses 4, e lá esse leste versus oeste aí que eu errei, tá? Que eu errei não, decidi apagar. Mas o que é para vocês prestarem atenção é no criação bilíngue e no ensinar inglês. São 2 coisas diferentes. Criação bilíngue é quando a gente vive a vida em 2 idiomas. E ensinar inglês é quando a gente estrutura essa forma de aprendizado, né? Ensinar inglês é o que os professores fazem na escola. Poucos dias por semana, definido, pega um caderno, regra gramatical, isso é ensinar inglês. Eles podem ser feitos juntos e um não exclui o outro. O mais importante, eu diria, é a criação bilíngue, porque isso aqui traz uma vivência real do idioma, um aprendizado muito rápido, instantâneo, e o que você viver ali com eles, isso vai acontecer, tá? Alguém está entrando aqui na sala. Para as pessoas que entraram depois, o início vai ficar gravado, tá bom? Agora eu estou até pensando numa coisa aqui. Quem entrou depois, eu acho que eu conheço quem entrou depois. Não, não conheço. Mas esqueci de falar que é horário de Brasília. Tem algumas pessoas, uma aluna no clube que ela é outro fuso horário. Aí eu marco a aula às 10, para ela é às 9. Eu marco a aula às 22, 21, para ela é às 20, né? Então tem essa questão. Esqueci de falar lá que é horário de Brasília, mas é horário de Brasília. E quem entrou depois, no começo, vai depois poder ver que eu vou deixar gravado. Já está em gravação, né? Já está acontecendo. Então, ó, voltando aqui. Criação bilíngue e ensinar inglês são 2 coisas diferentes. Os 2 podem andar juntos, sim, mas não podemos esquecer que a criação bilíngue é viver a vida em 2 idiomas, ok? E o ensinar inglês, às vezes, é sentar ali para fazer alguns exercícios escritos, aprender a gramática, né? Que não necessariamente isso não é a criação bilíngue, tá? Vamos lá. Próximo slide. Então, aqui os 4 métodos de criação bilíngue que temos, tá? O primeiro se chama One Parent, One Language. Tá aqui, ó. One Parent, One Language. Esse primeiro. O que ele diz? Que é cada responsável pela criança fala uma língua. Essa é a tradução do nome. Cada responsável fala uma língua, né? Por exemplo, a mãe vai falar em inglês e o pai vai falar em português. Ou, né, não sei qual é a configuração familiar, às vezes é outra pessoa, a avó vai falar em português e a mãe vai falar em inglês, né? Cada um escolhe falar uma língua e se envolve nisso, tá? Para quem que esse método é indicado? Para quem tem muita fluência no idioma, ou tem um inglês avançado. Porque daí o responsável que ficou pelo inglês vai falar inglês o tempo inteiro com a criança, né? Essa é a proposta. Não quer dizer que não precisa um pouquinho ali, um momento, falar em português, né? Lembra assim, não tem regra, assim, não segue isso, senão você vai falhar, tá? Então, essa aí foi o que eu e o meu marido fazemos aqui em casa. Meu marido fala em português e eu falo inglês com ele, com os meus filhos, tá? É indicado para quem tem muita fluência no idioma, ele tem um alto grau de retorno, as crianças aprendem com muita facilidade, né? Porque tem muita exposição na língua, né? Isso é bom. Aliás, as crianças aprendem com muita facilidade, essa frase não ficou boa. O que eu quero dizer é que tem muita exposição à língua e isso proporciona um melhor aprendizado, tá? Segundo método, Minority Language at Home, M-L-A-T, Minority Language at Home, M-L-T-A, M-L-A-T. O que significa? Língua minoritária em casa, tá? Esse método, ele é muito usado por famílias expatriadas, que são aquelas famílias que vivem no exterior, que estão lá para se mudaram, que imigraram para outros países. Então, lá nesses outros países tem a língua do país e dentro de casa eles falam português, para que a criança aprenda o português. Também aqui no Brasil, né, o caso dos imigrantes que chegaram aqui em Porto Alegre tem muitos venezuelanos, né, angolanos. Angola ainda, não me lembro de idioma da Angola, acho que é português, né? Mas tem muitas famílias que vêm de fora venezuelanos, né? E na casa deles, eles falam a língua deles e fora eles falam a nossa,
Então, minority language at home. Para isso, é necessário muito inglês, que todos os membros adultos da família falem em inglês, né? Porque se a língua minoritária aqui no Brasil é o inglês, você vai falar inglês em casa. Né? Então, você precisa saber inglês, né? Você vai trazer o inglês, porque o inglês no Brasil é língua minoritária, são poucos falantes, é a língua menor, é a língua alva, aquela que a gente quer que a criança aprenda. Então, dentro da sua casa, você vai falar inglês com ela. Todo mundo vai falar inglês. Fora, vai falar outro idioma. Tem uma, agora me esqueci, acho que é Amanda o nome dela. É uma professora de inglês que ela compartilha a jornada dela no Instagram. E ela é adepta desse método junto com o esposo dela na casa dela, né? Ela não é falante nativa de inglês, mas ela e o marido dela falam inglês muito bem, então eles usam o MLAT em casa. Segundo método, o terceiro método, a propósito, é o time and place, que é hora e lugar. Então, você vai definir uma hora do dia, um lugar para se comunicar com seu filho em inglês. E ele não precisa, ele pode ou não saber disso, que vocês estão fazendo o time and place. Esse é o método que eu recomendo para vocês, né? Se vocês têm aí pouca fluência no idioma, começam com time and place, né? Que você vai pensar num dia assim, ó, eu vou dar um banho naquele menino em inglês amanhã. Então, você definiu a hora e o lugar, né? No banho, amanhã. Ou no banho, todos os dias eu falo inglês. E assim vai, tá? Eu já vou falar com mais detalhes sobre esse, que é o nosso maior interessado aqui agora, mas agora eu vou dar o último, né? Só para vocês saberem que existe um chamado que é o Mixing Language Policy, que é uma mistura de cada método, não tem muito. Ele é mais flexível, volta e meia fala todo mundo inglês em casa, volta e meia só um dos pais, ou definido só um lugar, então ele é um pouquinho assim, misturado, né? Então, o que eu diria sobre ele? Que ele exige muita disciplina da família, né? Porque se é assim meio, né? Fala a hora que dá, a hora que quer, pode ser que a língua fique meio jogada de lado, para escanteio. Então, é necessário ter disciplina, porque a gente não consegue mensurar o tempo de exposição, tá? Funciona muito bem, não estou dizendo que ele não funciona, ele funciona muito bem para famílias que têm essa disciplina, conseguem se organizar melhor, né? Agora, o time and place, que é o nosso principal objetivo aqui, eu vou falar para você sobre ele que o que eu quero dizer com ele a criança pode ou não saber disso. Né? Você pensa, amanhã eu vou dar um banho naquela criança em inglês, ela não está sabendo que aquele momento vai ser falado em inglês. Você chegou ali, falou inglês com ela de forma natural, aconteceu. Agora, tem outras famílias que também fazem assim, ó, define um canto da casa, um quarto da casa só para falar inglês. Então, fala, ó, a hora que a gente for naquele quarto, a gente vai falar só inglês. Vamos tentar, né? Sempre sem peso, não enche, não dá peso para a vida da criança. Vai com naturalidade. Então, a hora que a gente for no quarto, a gente vai falar inglês. Só quando a gente entrar no quarto, a gente fala inglês. A hora que for na cozinha, a hora que for no banheiro, em algum momento, né? No quarto, a gente fala inglês. Então, a criança está sabendo, no quarto a gente vai ter que falar inglês, né? Isso é bom para aquelas crianças, para os adolescentes, para as crianças maiores de 3 anos. E daí a gente vai treinando a cabeça deles para se preparar para o inglês, tá? Lembrando sempre, gente, não tem regra, cada família é uma família e cada caso é um caso, tá? Outra forma que outras coisas, aliás, que as famílias fazem é definir criar um cantinho da casa do inglês, aquela parede do inglês, e quando a gente sentar ali, a gente vai jogar jogos em inglês, nós vamos ler livros em inglês, e aí a família cola os adesivos, decora aquele cantinho e chama de English Corner, cantinho do inglês. Ele é o English Corner. Ali a gente fala inglês, pessoal, né? Então, também funciona muito bem para muitas famílias ter o English Corner, canto do inglês, né? Pega ali, algumas famílias, já vi acontecer de famílias imprimirem bandeiras de países de língua inglesa. Aí a mãe fala, filho, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Senta aqui comigo, olha só, isso é bandeira de tal país, essa é desse, essa é desse, essa é desse. Sabe o que todos esses países têm em comum? Todos eles falam inglês, legal, né? Que tal se a gente pintar essas bandeiras, ou talvez se leva para eles recortar essa bandeira, ou para fazer, botar no palitinho e colocar lá? E filho, olha só que legal, nós temos várias bandeiras aqui desses países de língua inglesa. Vamos colocar eles ali no
naquele cantinho ali, e ali nós vamos ter o momento do inglês. Que tal? Pode ser assim? E aí eles vão fazendo aquele momento do inglês, tá? Então aqui eu deixo a pergunta para vocês. Qual é o método que mais se encaixa na realidade de vocês? Qual é o melhor para vocês? Né? Pensem nisso. O que vocês podem fazer aí, né, para ter o momento do inglês na família de vocês? O que eu estou dizendo aqui pode servir para um, pode não servir para outro. De repente, para um é melhor fazer one parent, one language. Ah, meu marido já fala inglês, vou conversar com ele, de repente ele fala inglês, né? Qual é a realidade de vocês, né? Você pode começar definindo sozinha qual é o tempo, o momento que você vai ensinar inglês para os filhos. Você pode, de repente, começar a criar o canto do inglês com as bandeirinhas, como eu disse, né? Então, é você quem define. Você precisa de um método. Preferencialmente, você coloca isso no papel. Se você está com uma caneta aí, né, como eu disse no começo, se tiver uma caneta, anota. Anota o seguinte. Definir, 2 pontos. Você coloca 1, propósito. 2, método. 3, a terceira coisa que você vai anotar agora aí é como você vai aprender. Slide. Você vai aprender num dia e ensinar no outro, né? Então, a terceira coisa que você precisa fazer desse checklist... Ah, tá, eu vou dizer para vocês o que não fazer. Deixa aí anotado, definir. Você precisa definir o seu propósito, o método que você vai usar na sua casa, especifica qual é esse método na hora que tu for anotar aí, né? Eu vou fazer time and place no banho durante uma semana. Eu vou fazer time and place na hora de acordar durante uma semana. Coloca aí, durante uma semana, né? Como assim na hora de acordar? Você pode começar falando good morning, how are you today? Perguntando como é que tá o seu filho ao acordar de manhã em inglês, tá? Falando os cumprimentos, good morning, como é que você tá? Como é que você dormiu? Teve algum sonho? Essa é uma forma interessante de começar. E tu faz isso por uma semana, uma semana, uma semana, uma semana. Na segunda semana você acrescenta. Agora eu já fiz bastante acordar em inglês. Vou continuar fazendo e vou acrescentar também a hora de dormir. Fazendo isso durante uma semana a mesma coisa, você aprende muito bem, tu vai ter certeza que seu filho aprende muito bem, e aí tu vai ficar sem o peso de, ai meu Deus, preciso aprender uma coisa nova a cada dia, né? Tu pode aprender um dia, fazer por uma semana, aprende no outro dia, faz por uma semana. Viu só como é muito flexível, né? Às vezes a gente pensa que tem, que é muito... deixa eu tirar esse slide aqui, porque eu não quero que vocês fiquem olhando antes da hora, não prestando o que eu tô falando. Mas às vezes a gente pensa que é muito complicado, é simples de fazer, né? Então tenha isso em mente aí e defina o seu método, escreve isso no papel, tem isso como propósito, né? Coloca no seu despertador do celular o momento que você vai fazer, para você não se esquecer, né? Se tu acorda 6 e seu filho acorda 7, uns minutinhos antes das 7, tu coloca ali no teu despertador, fazer criação bilíngue, cumprimentar em inglês ao acordar. E aí tu faz isso durante uma semana e vai acumulando durante o processo. Né? Tu aprendeu já como faz o good morning em inglês, já está bem ativo, já aprendeu mesmo, continua, aprende outra coisa e continua fazendo essa. Nesse jeito, dessa forma, logo você vai estar conseguindo colocar o teu dia todo em inglês, tá? Então é esse aí, isso é o processo. Talvez se vocês estiverem com dúvidas, me perguntem, me pergunte, dá para fazer assim, dá para fazer assado? Me pergunta, não tem problema. Se não quiser perguntar aqui, tu me pergunta lá no Instagram depois, tá? É isso. Deixa eu pegar mais uma coisa aqui, mudar aqui. Como eu disse para vocês, tem coisas que não pode, em hipótese alguma, fazer na criação bilíngue, é isso mesmo? Tem sim. Não finja que você não está entendendo teu filho em português, esse é o principal. Porque você está entendendo. Além de tu estar mentindo para ele na cara dura e tu acha que ele não vai estar sabendo que tu está mentindo, essas crianças sabem sim. Eles vão saber que tu está mentindo. Se não souber ele na hora, eles vão te pegar nessa mentira em algum momento. E não é legal. Teu filho, ele precisa confiar em ti. Se ele não confia que tu tá falando a verdade sobre uma coisa tão simples, né? Tu tá destruindo teu castelo aí com ele, tá? Não finja que não entende português. Não só para não perder a confiança do teu filho, quanto porque é muito chato. Gente do céu, já tive uma professora que fazia isso. Que coisa chata. Eu tô falando com ela, não tô entendendo o que ela tá falando. Ou tô entendendo, mas eu me sinto mais confortável em me responder nesse idioma e ela lá.
In English, please. In English, please. Não tô entendendo, não tô entendendo. Que coisa chata, gente. Não finja que não entende seus filhos em inglês, em português. Porque tu entende. O que tu pode fazer aqui é criar algumas estratégias, porque daí o que tu finge que não tá entendendo em português, para quê? Para ele falar inglês, né? É esse o objetivo. Mas tem formas melhores de fazer isso, sem mentir, sem expor a criança a essa situação, né? Você pode fazer uso daquelas perguntas fechadas. Eu chamo de perguntas fechadas. A gramática dá outro nome para elas, mas eu uso pergunta fechada porque é mais fácil de entender. Ó. Vou fazer uma pergunta aqui para ti agora. Cartão e dinheiro. Tem aqui, ó. Não é bem o contexto, mas aí você vai entender o exemplo, né? O caixa no mercado vai te pergunta assim, ó, como você vai pagar? Essa é uma pergunta aberta. Como você vai pagar? Aí tu pode falar cartão, dinheiro, Pix, transferência, não vou pagar, um boleto. Tu tem infinitas formas de pagamento, né? Agora, se o caixa te pergunta assim, ó, dinheiro ou cartão? Aí tu só tem duas opções. Tu vai ter que usar uma dessas. Ou é o dinheiro ou o cartão, tá? Isso é uma pergunta fechada. As opções já estão na pergunta. Então, para o seu filho, você pode usar uma pergunta fechada se o seu objetivo é que ele responda em inglês. Tu vai perguntar para ele, filho, você vai comer cenoura ou brócolis? Filho, qual legume você quer para o almoço hoje? Qual vegetal você quer para o almoço hoje? Essa é uma pergunta aberta. Qual vegetal você quer para o almoço hoje? Ele pode responder couve-flor, brócolis, beterraba, né? Infinitas possibilidades. Uma pergunta fechada é só, filho, qual vegetal você quer? Cenoura ou brócolis? Essa é uma pergunta aberta. Tu já deu as opções ali na pergunta. Em inglês, tu fala isso, ó. Filho, what fruit do you prefer? Qual fruta você prefere? What fruit do you prefer? Apple or banana? Viu só? Como tu já deu a resposta na pergunta, ele pode dizer apple ou banana. E é 98% de chance de ele falar ou apple ou banana. Então, ele vai falar inglês, ele vai te responder em inglês. Filho, você quer apple or banana? What do you prefer? Apple or banana? Apple, banana. Então, é uma forma de fazer ele falar inglês contigo. Se ele não falou, gente, fica tranquilo, né? Lembra sempre do iceberg da linguagem. O iceberg, a gente vê a pontinha lá em cima, que é o que a criança fala. Mas tem toda a parte de baixo, que é o que ela entende, já sabe falar, já assim, ela já sabe, né? Só não está pronta ainda para falar. E quanto mais exposição ao inglês, quanto mais naturalidade, é melhor, tá? Quanto mais naturalidade tu tiver isso na sua casa, com seu filho, mais ele vai se sentir à vontade para falar inglês. A Jéssica está dizendo, estou ouvindo você falar. Minha maior dificuldade é a pronúncia. Esse é o meu medo também. Pronunciar errado e ele aprender errado. Jéssica, vou te mandar real. Tu vai errar. Fala expressões do grupo, do clube lá. Em algum momento tu vai errar com seu filho a pronúncia. Quando tu te der conta que tu errou, tu não deixa teu mundo cair. Meu Deus, ensinei errado para o meu filho ou não. Vou parar porque eu não quero que ele aprenda errado. Primeiro, ele não vai aprender tudo errado, porque você é mãe dele, tu vai se preparar antes para ensinar ele, né? Então a chance de tu acertar é muito grande. Não quer dizer que tu vai errar, não vai errar, tu vai errar. Eu já errei. Semana passada, eu falei, agora não me lembro exatamente. Semana passada eu falei alguma coisa pro Edward, que eu só tinha lido a palavra, e depois eu fui escutar, depois de já ter falado com ele, e vi que eu tinha errado. E o que eu fiz? Não falei, filho, eu te ensinei errado, não é assim não, ó. Só peguei e mudei o jeito de falar, né? Opa, tava errado, então vou corrigir. E na minha mente. E daí eu comecei a falar do jeito certo e ele aprendeu. Pode ser que a criança perceba que tu mudou e tu fala, aquele jeito não é legal, não. Esse aqui, ó, tava errado, eu errei. O jeito certo é esse. E aí tu continua do jeito certo, né? A ideia é que tu te prepare antes, justamente por isso, tá? Para que tu consiga ouvir a palavra antes. No começo, tu vai ver que vai ter muitos erros, mas por isso que eu disse, não desista no primeiro mês, porque esses erros diminuem. Os erros, eles não são feitos por causa da tua dificuldade natural com o inglês. Os erros, eles acontecem por falta de inglês, falta do ambiente de imersão. Quanto mais imerso no idioma você está,
mais você vai conseguir falar com ele em inglês, mais você vai conseguir falar com ele em inglês, sabe? Mais a língua vai estar clara na sua mente. Quanto mais inglês você ouvir, explicando assim, bem de acordo com o que a neurociência diz e com o que a linguística diz. Quanto mais inglês você ouve, né, o inglês tem ali os fonemas, aquelas pequenas partes da língua, que aí o português tem fonemas também, e o inglês tem os seus fonemas também, e alguns eles compartilham, alguns são diferentes dos dois idiomas. Esses que são diferentes são o que mais traz dificuldade para nós. Por quê? Porque a gente não ouve. Então a gente não sabe como pronunciá-los, né? Girl. Muitas pessoas não conseguem pronunciar girl. Girl. Tem gente que fala girl, tem gente que fala girl, Jill, né? Então, assim, ó, girl. Então, quanto mais a gente ouvir, mais esse fonema vai entrar aqui na nossa mente, vai ficar assim, ó. Mais a gente vai se acostumar com ele. E quando a gente se acostumar com ele, a gente vai conseguir pronunciá-los, né? Quanto mais imerso no idioma a gente estiver, mais facilidade a gente vai ter daqui a um tempo de olhar uma palavra por escrito e já saber como que a gente fala ela em inglês sem erros. Porque a gente já ouviu aqueles fonemas várias e várias e várias vezes, né? Pensa lá um escultor, tem um mármore na frente dele, e ele tem só aquela marretinha, ó, esqueci a picareta, esqueci o nome. E ele está esculpindo ali, né? Quanto mais ele vai batendo, o bater é uma metáfora para o ouvir várias vezes. Ele vai batendo, ele vai formando aquilo na mente dele. Até a hora que aquele fonema já está pronto. De tanto que ele falou, ficou pronto. Ele consegue agora. Ele já fez, já está ali dentro da mente dele. Ele não vai ter mais dificuldade para falar, tá? Por isso que é importante criar um ambiente de imersão. Então, assim, ó, no primeiro momento, Jéssica, Michelle, qualquer uma de nós vamos falar coisas erradas para os nossos filhos em inglês. Aí a gente, para amenizar isso, a gente vai tentar aprender antes o que a gente está falando, né? E quanto mais a gente estiver ensinando, mais tiver um momento de inglês, menos chance de ensinar errado. Tu tem muita dúvida de como se diz aquela palavra? Pesquisa ela antes. Tanto o Google Tradutor quanto os dicionários online que eu recomendei ali naquele post que eu vou deixar no Instagram depois, eles têm a opção de apertar para ouvir. Então você aperta uma vez, repete. Aperta uma vez, repete. Aperta uma vez, repete. Aperta uma vez, repete. E fica repetindo. Lá no clube, de novo, né? Falando, lá no clube, o que eu falo? Ó, na videoaula. Gente, ó, eu vou ler essa frase e vocês repitam. Não fica aí em silêncio, achando que vocês vão aprender sem fazer nada. A aprendizagem é uma coisa ativa, a gente precisa se movimentar. Então, repete comigo, mesmo sendo uma aula gravada e eu não estar ouvindo vocês, repitam para que vocês mesmos aprendam, né? Então, façam isso nos dicionários que vocês forem pesquisar. Coloca ali, escuta a palavra. Falou Apple, aí fala Apple, 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 Apple. E vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo, tá? Isso diminui muito a chance de errar. Errou, segue o baile normal. Aprende o jeito certo, corrige e segue a vida, né? Não precisa ficar com um melindro, tipo, ai meu Deus, meu filho vai aprender errado, não sou boa nisso, não sei o que. A vida que segue, tá? Não finja que não entende português, não obrigue os seus filhos a falar, pelo amor de Deus, não os obrigue a falar. Fala inglês, fala inglês, fala inglês. Às vezes a gente não precisa nem dar bronca para eles falar inglês, a gente fala assim, ó. Filho, fala lá pra tua tia como é que fala isso em inglês. Aí eu penso, Aí, fala lá pra aquela amiga como é que fala inglês. A criança vai e fala. Aí, filho, fala pra não sei quem. Gente do céu, não façam isso. Isso é chato pra criança, tá? E, lá quando eu vou pra igreja, ele me desabafa. Quando eu vou na igreja, todo mundo fica fascinado com o Edward falando inglês. Aí fica assim, no final do culto, ou da EBD, fica todo mundo em volta dele. Edward, como é que fala não sei o que em inglês? Edward, como é que fala não sei o que em inglês? E ele fica assim, só olhando para as pessoas, ó, porque ele já tá tão cansado, gente. Ele tem 2 anos e meio, cansou disso. Ele fica olhando assim para as pessoas, assim, ó, com a mão na boca, tipo, rindo, com vergonha. E olha para mim. Aí eu agora já aprendi a tirar ele dessa situação para não ficar tão constrangedor para ele, porque eu vi que isso é cansativo para ele. É igual alguém olhar para ti e falar assim, Jéssica, tu tá falando inglês? Milene, Michelle, tu tá falando inglês? Como é que fala, então, paralelepípedo em inglês? Isso é chato, não é? Isso é muito ruim. A gente não é obrigado a saber tudo em inglês. A mesma coisa as crianças. Às vezes a gente vai perguntar para elas uma coisa que elas nem sabem. Né? Ou a gente quer que elas fiquem repetindo como se fosse um bicho para exposição. E não, elas estão ali vivendo a vida delas, estão aprendendo. No momento certo, quando elas quiserem, elas vão fazer isso. A gente precisa aprender a respeitar a individualidade das crianças, né?
Não obrigue seus filhos a falar. Não menospreze o país ou os falantes da língua-alvo. Gente, como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a gostarem da língua se a gente está falando mal do país onde essa língua é falada? É brabo, né? Mesma coisa lá no... Quando conheço algumas famílias que estão morando nos Estados Unidos e fazem o Minority Language at Home, ensinando inglês, português em casa, né? Para manter a língua viva, se chama língua de herança, português como língua de herança. E a principal coisa que eu digo para gente, não falem mal do Brasil na frente dessa criança. Por que ela vai querer aprender português? Então, aquele país corrupto, aquele país que não é bom, aquele país não sei o quê. Ué, a criança vai querer aprender aquela língua? Não, né? Não fiquem falando mal do país. Isso falar mal não quer dizer que a gente não deva fazer críticas, mas a gente precisa ter sabedoria sobre a forma como a gente faz essas críticas na frente da criança, né? De qualquer pessoa. E evite tradução. Isso aí vocês vão ficar preocupadas, né? Vão cair na tentação de querer ficar traduzindo. Filho, livro em inglês é book. Filho, moeda em inglês é coin. Filho, mesa em inglês é table. Evita, tá? O ambiente de imersão justamente propõe que vocês, de criação bilíngue, justamente propõe que vocês vivam a vida em 2 idiomas. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu já tentei explicar 50 vezes para o meu filho e ele não está entendendo. Em alguns casos, ó, por isso que eu digo, vamos ensinar para criança, façam mímicas. Ó, book. O que é book, mãe? O que é book, mãe? Book. Aqui, ó. Book. Isso aqui é um book. Daí ele vai falar, livro? Daí fala, book. Isso aí, book. Viu só como deu para ensinar sem fazer tradução? Agora, assim, ó, alguns casos que não aprende. Eu tentei fazer todas as mímicas possíveis e você tá vendo que é uma dúvida legítima, que ela realmente não sabe. Porque às vezes as crianças vão perguntar apenas para ter a confirmação. É book, né, mãe? É book, né? É. Aí você fala, livro em inglês é book. Não. Às vezes é só para confirmar. E tu faz, ok, é isso aí, book. E aponta, book. Ou mímica. Scrub. Wash your hair. Close your eyes. Close your eyes. Open your mouth. Open. Né? Tem a mímica. Gente, essa aula deve estar bem engraçada. Eu vou ver todas essas movimentações aqui para vocês verem. Depois que nem eu ver esse vídeo. Mímica não funcionou. Apontar não funcionou. O que eu faço agora? Porque a dúvida é legítima. Tu vai usar o método sanduíche. O que é o método sanduíche? Tá? Tu vai falar inglês, português rapidinho e inglês ao mesmo tempo. Book, livro, book. Coin, moeda, coin. Entende? Assim, tu dá ali a resposta, já taca o inglês em cima para a criança ficar com a parte do inglês na mente dela. Tá? Isso é o método sanduíche. Tem aula bem específica sobre isso lá no clube, detalhei bem como fazer, né? Aliás, não sei se nas aulas gravadas, foi ao vivo e a cores, tem lá. Então, isso aí é o principal de nós fazer na criação bilíngue. Vamos ver o próximo aqui. Tá, essa é a chave de todo o processo, tá? Só vai ser possível fazer a criação bilíngue se você aprender a aprender. Então, você precisa aprender como você vai aprender inglês, tá? Tu pode aprender sozinho, na sua casa, da sua forma, do seu jeito, né? Sempre tenta ser o mais metódico possível. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Descubra qual é a sua forma de aprender. Se esmera nessa forma de aprender. Mas saiba que o principal é ter constância. Constância. Todo dia, todos os dias você precisa aprender um pouquinho ou ter contato com a língua. 15 minutos por dia são mais significativos do que 1 hora por semana direto, tá? Do que 1 hora uma vez por semana. Então, aprenda a aprender. Eu estou dizendo aqui esse livro, eu coloquei livro Aprendendo a Aprender. Na verdade, o nome do livro é Aprenda a Inteligência, Aprendendo Inteligência, tá? Ele diz aqui de algumas formas que aprender funciona e outras formas que aprender que a gente acha que aprende e não aprende. Para as mães, isso muda um pouco, porque a gente não tem tanto tempo disponível assim, né? Mas é preciso que você saiba aprender. Como é que você vai aprender, né? Reading. Como é que você pode treinar o seu reading? Aqui, gente, ó, como desenvolver o idioma. Eu vou falar essas coisas que funcionam para vocês, podem funcionar para os seus filhos e podem funcionar para qualquer um, mas principalmente para vocês que são as mães que precisam desenvolver isso para poder ensinar, né? A língua inglesa, ela basicamente segue 4 linhas ali, que é o reading, speaking, listening, writing, né? Ler, falar, ouvir e escrever, tá? Então, aqui algumas formas que você pode desenvolver isso na sua casa.
Tem jornais online que você pode pegar em inglês para ler, CNN, BBC, vai ler ali um pouco para desenvolver o idioma. Livros em inglês, e aqui você pode ler livros em inglês com seus filhos. Se você acompanha o Instagram, tu sabe que eu fiz uma live esses dias com a Márcia, do Lar de Leitores. Eu vou colocar a live nos stories de novo, para quem quiser ver, que eu ensino a ler os livros em inglês com os seus filhos, tá? Livros, tanto leia com eles, ou leia livros para si, revistas. Uma forma muito prática é seguir alguns, não muitos, pelo amor de Deus, mas alguns Instagrams internacionais. Daí tu consegue ver as fotos, o que essas pessoas estão dizendo das fotos delas, legendas das fotos delas em inglês, tu vai ler em inglês. É um jeito de tu ter mais contato de tu desenvolver sua leitura em inglês. Falar, né? Falar, My Language Exchange. É um site onde tu pode fazer, é tipo um intercâmbio online. Tu vai colocar ali, tu vai te inscrever, tu vai colocar teus dados, tu vai colocar com quem você quer falar e o perfil de com quem você vai falar. E alguém vai ler ali e vai falar, eu quero falar com essa pessoa. Vai falar, quer falar comigo? Vocês vão combinar. Geralmente essa parte é em inglês. Vocês vão combinar, porque geralmente quem tá nesse site é do país tudo. Tem gente que faz tudo. Eu conheci 2 pessoas muito legais com quem eu converso até hoje nesse site, quando eu estava usando ele. Eu já não uso mais, eu não tenho muito tempo. Uma pessoa se chamava Anna McIntosh, e ela é da Flórida, dos Estados Unidos, então eu falava com ela, ai gente, faz 7 anos isso, 7 anos, eu não era nem casada. Então eu falava com ela a gente definiu assim, 30 minutos em português, 30 minutos em inglês, a gente se encontrava uma vez por semana. Ela queria aprender português, então eu ensinava português. E eu queria aprender inglês, então ela ensinava inglês. E era basicamente a gente perguntando como são as escolas aí, o que vocês fazem, e ela fazia a mesma pergunta, né? Esse site é ótimo para isso, para conhecer pessoas. Depois eu conheci uma pessoa chamada Hanish Mill. Hanish Mill é um homem muito legal, ele é casado, tudo, é a esposa dele lá hoje. E ele acho que ele é da Turquia. Ele é da Turquia, ele é turco. E ele a gente só queria praticar inglês, nós dois. Então eram tempos assim de só falando inglês, né? E aí é diferente porque a gente vê sotaques, variações de sotaques. A gente acha que o nosso inglês não é bom o suficiente, gente. A gente está aprendendo. Não fica com tanto medo de sotaque. Sotaque muda no Brasil para o português, a mesma coisa nos Estados Unidos. Tu vai ouvir o inglês que falam na África do Sul, é muito diferente não, o sotaque é muito diferente do inglês dos Estados Unidos, a mesma coisa o inglês da Inglaterra, tá? Não tenha vergonha do seu sotaque. E naquele dia, falando com aquele homem, que ele tem a mesma idade que eu, na verdade, né? Porque ele tinha 16 e eu tinha 17, hoje ele tem 26, eu tenho 27, é isso aí. Então, eu não tenho 27 anos, tenho 26, ele tem 25 agora. Então, eu vi como é que tem essa diferença de sotaque e como isso não é algo que a gente deva se envergonhar, tá? Então, se você quiser treinar inglês, também é uma boa ali, tá? Tem vários tipos de inglês. Videochamadas, faça videochamadas com amigos, parentes que moram nos Estados Unidos. De vez em quando eu ligo para minha cunhada, faço uma chamada de vídeo para o Edward conversar com ela em inglês, que ela mora lá. Então, ela tem um inglês bem parecido com o nativo, e aí eles conversam em inglês. Eu também tento conversar em inglês com ela quando ela liga, a gente conversa, na verdade, flui muito bem. É excelente esse tipo de coisa para desenvolver o speaking. Pode fazer grupos de estudo. Eu tenho tentado há muito tempo fazer um desse aqui em Porto Alegre, de reunir pessoas, famílias bilíngues, para ter um momento de imersão só na língua inglesa. Espero conseguir fazer isso no máximo até o fim desse ano. Listening, escute músicas, rádios internacionais, audiolivros, tá? Tem uma rádio que eu também vou deixar lá nos stories, é Rádio Garden. O nome é um aplicativo. E tu vai escutar nesse aplicativo rádios do mundo inteiro. E aí tu pode escolher a rádio que tu quer e ficar ouvindo, né? A rádio. Eles dão as notícias em inglês, falam tudo em inglês. Ou, né, se tu pegar uma rádio da Turquia, vai ser uma rádio turca, né? Tu escolhe ali o lugar do mundo que tu quer ouvir, tá? Writing, para desenvolver a parte escrita, você pode fazer cartas, diário, um caderno de anotações, um diário da natureza em inglês, né? Então, tem diversas formas de tu desenvolver isso com seus filhos. Eu vou repetir, eu acho que eu encerrei aqui os slides, deixa eu ver. Um pouquinho todos os dias. Isso aí. Um pouquinho todos os dias. Gente, façam um pouquinho todos os dias e vocês vão ir longe.
Não fiquem pensando em se medir com a régua dos outros. Só tomem a decisão de fazer e se empenhem nisso e vão em frente, né? Ah, eu até vou dizer aqui, quem tiver interesse em entrar para o clube, a gente está abrindo na segunda-feira, abre as inscrições para o clube, depois de amanhã, que vai ser a última vez que a gente vai ter o valor de R$ 57, né? Essa turma que vai ser aberta vai ser pelo valor de R$ 57 ainda, porque as próximas aí eu vou ter uma professora que vai trabalhar comigo, vai juntar aqui no clube, então daí a gente vai ter que subir um pouquinho o valor, tá? Mas no que eu faço, eu vou falar brevemente aí, o que eu faço no clube. Faço justamente o trabalho que eu estou dizendo aqui para vocês, de coloco lá videoaulas sobre os temas, videoaulas sobre tomar banho, videoaulas sobre fazer panqueca, videoaulas sobre como escovar os dentes, videoaulas sobre acordar, coisas assim que vocês vão usar no dia a dia de vocês e estão lá no clube. Aí eu leio junto com vocês, ensino a pronúncia e deixo o PDF para que vocês possam ler, ter o material, imprimir, caso precisem usar no dia a dia de vocês. Então, eu faço esse trabalho de pesquisa que às vezes a gente não consegue na corrida do dia, as mães não conseguem na corrida do dia, isso já fica pronto lá. Além dessa parte, eu também ensino o inglês de forma sistematizada, né? Então, eu pego ali a parte da gramática, que vocês precisam aprender para vocês entenderem o que vocês vão estar falando nas outras aulas, tá? Por exemplo, a gente segue ali duas linhas, a linha da gramática e a linha da prática, tá? Então, na linha da gramática, eu comecei com as double with questions, ensinando a usar as double with questions, que são as palavras em inglês que se referem ao que, quando, onde, porquê, como, né? Coloquei aquilo e já ensinei como é que as mães podem criar as próprias frases, né? O objetivo do clube é colocar tudo isso para vocês aprenderem, mas não criar uma dependência, né? Que vocês precisem ficar no clube para sempre. É para vocês aprenderem inglês, quando estiverem boas, vocês saem do clube e continuem a criação bilíngue. Também coloco ali aulas sobre criação bilíngue. Crianças confundem a língua? Como ensinar a partir de 2 anos em detalhes? Tá ali também. Então, tudo, né? Todos esses instrumentos para dar suporte na criação bilíngue. Alguns materiais de recursos em PDF para usar com as crianças, né? Tá ali também jogos, né? Para fazer com as crianças em inglês, bem focados. E está ali no clube. E o clube é algo que está sendo acrescentado dia após dia, né? Então, todas as semanas tem aulas novas, todas as semanas tem PDF novo ali entrando no clube, né? Justamente para. Uhum, meu marido falando de repente. Tá, depois eu falo, mãe. Depois eu falo para ela. Tá? Então, o objetivo é que vocês aprendam e que seja como um empurrão para vocês, né? Não desistirem tão fácil nas primeiras dificuldades. Então, facilito ali, colocando ali para vocês, tá bom? Eu quero deixar aqui o tempo aberto para vocês que tiverem dúvidas específicas, que ainda não começaram a criação bilíngue. Eu não sei se vocês ainda têm dúvidas, porque a gente foi falando ao longo das videoaulas, né? Mas vocês podem tirar dúvidas comigo, se não agora, no fim dessa aula, pode ser na próxima aula não, no Instagram. Podem me perguntar ali o que vocês precisarem. Eu estou sempre disposta a ajudar as pessoas que me perguntam ali as coisas, tá bom? Depois pode mandar o site para conversar em inglês com as pessoas. O site, ele se chama My Language Exchange. Eu vou escrever aqui, ó. My Language Exchange. Deixa eu ver se eu escrevi certo. My Language Exchange. Esse é o site, tá, Michelle? My Language Exchange. Ele é muito bom, muito divertido. Eu acho que o que eu tinha para trazer para vocês foi isso, gente. Eu falei tudo que eu já repito infinitas vezes para as mulheres que estão no clube. O principal é que vocês aprendam inglês, que vocês ou façam isso sozinhas, ou consigam alguém para ajudá-las no processo, ou entrem no clube, que daí já está ali tudo facilitado, mastigado, para quem quer iniciar agora, tá? O objetivo ali do clube é justamente que vocês aprendam inglês. Então, por isso que eu boto a parte da gramática, a parte prática e o como você aplica isso na sua casa. Fazendo esse passo a passo não tem erro, né? Depende exclusivamente de vocês pegar esse material e botar em prática. Eu estou ansiosa e empolgada, querendo começar logo, por mim e por ela. Doida para entrar no clube logo. Ô, Jéssica,
Tu já falou comigo no Instagram sobre isso antes, né? Meu marido falou aqui que eu posso te mandar o link antes, porque não faz diferença de mandar segunda ou mandar hoje, que já tá tudo pronto para entrada. Eu vou te mandar o link ali no Instagram assim que eu conseguir encerrar a aula, tá? Daí tu não precisa ficar esperando 5 anos, que daí já tá esperando, tá? Então, gente, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu falei, como eu disse, eu falei tudo que vocês precisam saber para a criação bilíngue. Eu falei tudo. Depois guardem o link dessa aula, que quando vocês precisarem, podem recorrer. A Jéssica vai ter essa aula lá no clube, então ela vai poder assistir lá de novo quando precisar. Tá bom, gente? E é isso, tá? Então, um beijo para vocês, um bom sábado. Peço desculpas novamente por ter mudado a data de ontem. Infelizmente, algumas pessoas não puderam participar justamente por ser sábado de manhã e não à noite, né? Quem tem crianças pequenas em casa, eu precisei mandar os meus dois sair de casa para conseguir dar aula para vocês. Mas é isso. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Se precisarem de mim para alguma coisa, me digam. Um beijo, bom sábado. Como é que eu encerro? Está sendo gravada. Primeiro eu preciso encerrar a gravação. Peraí. Oi, eu. Sou ótima com essas coisas. Aí, interrompi a gravação. Interromper a gravação.